Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula no Ciência Free é sobre secreção de insulina. Você sabe como é que essa insulina ela é liberada? Então, inicialmente, esse mecanismo ele é dependente de estímulos hormonais, né? De estímulos de nutrientes, para que a insulina possa ser produzida e aí então ser secretada na circulação. Nós sabemos que a insulina ela é um hormônio anabólico. Então, a insulina vai produzir construção no nosso corpo. E ela é produzida em uma glândula que é chamada de pâncreas. O pâncreas a gente também conhece como uma glândula mista. E essa glândula, ela tanto produz enzimas para a digestão e também bicarbonato para o controle do pH do trato gastrointestinal e também hormônios. Hoje, o hormônio que nós iremos falar somente da insulina. Então, quando nós olhamos o pâncreas, nós temos uma região que se chama ilhotas de Langerhans, e essas ilhotas de Langerhans possuem um conjunto de células. Dentre essas células, nós temos as células beta. As células beta, elas são as células produtoras de insulina. Esta insulina, após produzida, ela é liberada na circulação decorrente de um estímulo e vai se ligar a receptores específicos em tecidos-alvo, produzindo aí um controle da glicemia. E o que é a glicemia? É justamente o controle de glicose na circulação. Então, nós vamos perceber que essa liberação de insulina ela é dependente de estímulos que ocorrem dentro da célula beta. Então, nós podemos acompanhar desta forma, pela numeração, o primeiro estímulo, né, o primeiro fator que vai levar a esse processo de secreção. Então, nós temos aqui no ponto 1 a entrada de glicose na célula beta. Quando a célula beta recebe essa quantidade de glicose no pós-prandial, o que é que nós vamos ter? O metabolismo dessa glicose dentro da célula beta leva a um aumento na produção de ATP, que nós vemos aqui. Então, esse metabolismo no ponto 2, né, que nós estamos enxergando, leva a essa produção de ATP, e essa produção de ATP vai favorecer uma outra resposta dentro da célula beta, que é fechamento de canais de potássio. O potássio é um íon positivo. Então, ele vai permanecer dentro da célula, levando a um processo de despolarização. Essa despolarização modifica a voltagem da membrana da célula beta, levando à abertura de canais de voltagem independente. Ou seja, esses canais eles se comportam de acordo com a voltagem da membrana celular. E todos nós sabemos que a membrana, a célula por si só, ela conduz energia, ela conduz eletricidade. Esses canais, então, se abrem e, principalmente, a gente destaca aqui os canais de cálcio voltagem dependente. Cálcio, como está mais concentrado no espaço extracelular, entra na célula e esse cálcio leva as vesículas com insulina a serem arrastadas para a membrana da célula e aqui elas sofrem exocitose. Então nós temos aqui essa entrada de cálcio. O cálcio ele favorece, né, esse arraste das vesículas com insulina e a insulina então ela é liberada na circulação. Assim, o que é que nós podemos entender, né? Nós podemos falar que a insulina ela vai se comportar de acordo com o tipo de nutriente que você consome. Então, dependendo do tipo de carboidrato, se for um carboidrato de alto índice glicêmico, naturalmente essa resposta ela vai ser o quê? Ela vai ser mais exacerbada, ou seja, eu vou ter uma resposta mais rápida de secreção de insulina. Então, o que é que acontece? Depois que essa insulina ela é liberada, o que é que nós vamos ter? Ela vai se ligar a receptores específicos em tecidos responsivos a ela. E aqui eu destaco
três tecidos, né, que você vê aqui na lateral, que é o tecido muscular esquelético, o tecido adiposo e o tecido hepático. Então, todos esses vão ter receptores específicos para que a insulina ela possa se ligar. E falando de forma simples, porque nós teremos outras conversas sobre este hormônio, falando de forma simples, o receptor de insulina é um receptor tetrâmero com duas subunidades, né, no espaço extracelular do tipo alfa, subtipo alfa, ligados aqui por pontes de enxofre, que nós chamamos de sulfeto, e temos duas subunidades transmembrana do tipo beta. Então a insulina se liga nessa região nas estruturas alfa, e aí eu vou ter um receptor acoplado à tirosina quinase. Então esses receptores têm o poder de autofosforilação e assim eu começo e desencadeio uma resposta dentro da célula-alvo. Assim, esses tecidos, eles necessariamente precisam da ação da insulina para que eles possam fazer a captação de glicose e de outros nutrientes, visto que em alterações em determinadas patologias você tem uma resistência à insulina, que também serão assuntos futuros. Mas o que eu quero que você entenda é que eu preciso do estímulo na célula beta para poder fazer com que essa insulina seja então liberada. Pelo aumento da produção de ATP na célula beta, eu consigo fazer com que as vesículas com insulina produzida, elas sejam então excretadas ou secretadas, melhor dizendo, para a corrente sanguínea. No mais, espero que vocês possam ter compreendido este momento e nós nos encontramos na próxima aula do Ciência Free. Até mais!